A paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, que é presente nas nossas vidas, pela sua ação, pelo seu amor e o seu cuidado. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o início do ministério de Jesus. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo ou quase tudo. Pois quando nos referimos ao que é divino, ele sempre é eterno. Em nosso contexto contemporâneo, nós estudamos a respeito do ministério terreno de Jesus. Suas lutas, suas dificuldades, refletem, mesmo em relação a ele, uma dura caminhada. O cristianismo não é algo fácil. Você servir a um Deus que exige de você a busca da perfeição não é fácil. Para Jesus, a dor da perda do amigo e primo João Batista não o impede de cumprir a sua missão. Em especial naquelas regiões de Zebulon e Naftali, que eram áreas que eram determinadas onde haviam mais trevas. Ele não inicia trazendo um novo caminho no sentido de uma novidade, mas ele dá uma continuidade na pregação de João Batista, que exorta as pessoas ao arrependimento. Essa mensagem é uma mensagem atual nos nossos dias. Nós temos visto sinais, nós temos visto o que tem acontecido no mundo. Esta guerra que está se ensaiando, porque ela ainda está em passos iniciais, ela pode ter desdobramentos muito mais sérios. Enquanto era a região de Gaza, eram apenas alguns terroristas que estavam combatendo. Israel facilmente eliminou aquela ameaça. Mas quando nós vemos um país como o Irã, um país extremamente rico por conta do petróleo, e aí mais do que desejos e vontades, tem toda uma influência política e econômica que pode sim deflagrar a última guerra, a perseguição. Falava hoje pela manhã sobre o contexto do Irã. Ele está desenvolvendo armas nucleares e o projeto é realmente a eliminação do país de Israel. Para eles, para os muçulmanos, Israel nunca deveria ter sido determinado como uma nação. Então nós vemos aí um quadro perfeito para a volta do Senhor. Então essa mensagem do arrependimento, ela é realmente uma mensagem super atual. A palavra de hoje tem como título a vocação de discípulos. Todos nós somos chamados a sermos discípulos. Alguns seguem, outros não seguem. Alguns são discípulos apenas das mídias sociais, outros não são nada. Mas nós vamos falar a respeito desses discípulos de Jesus que começam a ser chamados para a formação do seu ministério. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. 3, não é 3? Ah, não, desculpa, é que eu estou em Marcos. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Obrigado. Nós vamos ler do verso 18 ao 22. 22. É? 2. Eu falei sem querer mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Queremos glorificar a ti, Pai querido, pela leitura, pela meditação da tua santa
e bendita palavra. Tu és o glorioso, o majestoso e o bendito Deus. Pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe na ministração da sua santa e bendita palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Vocação não é algo que você compra. Vocação não é algo que você adquire, mas é algo que você ou tem ou não tem. Vocação ao caminho cristão é algo que procede de Deus. Muitas pessoas se dizem discípulas de Cristo, mas com qualquer oscilação, qualquer variação, as pessoas elas abandonam o sacerdócio, abandonam essa caminhada discipular atrás do nosso Senhor. Nesse texto que nós lemos, Mateus ele não relata o chamado dos 12 discípulos de Jesus, mas apenas 4. André e João, que eram irmãos, e Tiago e João, que também eram irmãos. É importante observar que desde o início dos termos bíblicos, a gente vê a diferença que uma coisa é você ser discípulo e outra coisa é você ser apóstolo. Esses títulos eles não eram dados nem usados de uma maneira à revelia. Não, só porque você teve 2 dias andando junto, você é um discípulo ou você é um apóstolo. Os termos eles têm sido muito confundidos por aqueles a quem Cristo escolheu como apóstolos, mas antes de serem apóstolos, eles foram discípulos. Ele não conferiu a posição de apóstolos até que eles tivessem sido treinados. Há todo um preparo para o cristianismo. O cristianismo, para muitos, é entrar, aceitar, sentar e está tudo certo. Não, é todo um trabalhar. Ele tem altos e baixos, você cresce, você, como o Felipe falou, você tropica, entendeu? E você está sempre nesse processo de crescimento, para que você possa realmente se tornar alguém que realmente professa as coisas do Senhor. Jesus Cristo, ele era um itinerante. Ele pregava enquanto ele se caminhava. Ele se locomovia entre cidades. O ministério dele não era um ministério fixo, mas era, vou espirrar, peraí. O ministério de Jesus está coçando o nariz. O ministério de Jesus era um ministério itinerante. Não é itinerante, é itinerante. É itinerante. Que quer dizer que ele acordava num dia, pregava, caminhava, ia até outro local. Se ali tivesse a audiência, ou se tivesse o desígnio do Pai, ele ficava um pouco de mais tempo, e ele sempre ia se locomovendo. E as pessoas que queriam segui-lo, iam atrás dele. Ele não tinha uma escola particular para ministrar as aulas. Seus discípulos andavam literalmente atrás dele para ouvir os seus mandamentos. E assim eles os memorizavam. Não havia apostila, não havia material escrito. Era caro ainda naquele tempo material escrito. Então a tradição oral era a que mais funcionava. O que vemos aqui é Jesus recrutando alunos para a sua escola rabínica. A relação entre os vários chamados dos discípulos nos registros do Evangelho, ela não é tão clara, pois no caso de Simão, que era Pedro, André, Filipe e Natanael, logo após eles serem chamados, eles retornaram para o seu serviço de pescaria. Então a pessoa, ela tinha aquele primeiro contato com Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, parece que eles estavam lá pescando, Jesus falou, vem, e eles largaram tudo. Não, mas já teve alguns contatos, e a gente consegue observar isso na passagem dos outros evangelhos. O compromisso dos discípulos e o desenvolvimento da compreensão aconteceram de forma gradual, e mesmo depois da ressurreição, eles voltaram para a pesca.
A gente vê que aqueles homens, eles foram gradualmente abandonando a sua profissão, até que quando Jesus, nesse texto, ele vem e fala, eles já tinham conhecimento, já tinham embasamento, já tinham vivido, já tinham caminhado e visto alguma coisa Jesus fazendo ou falando, para que eles pudessem realmente abandonar. João, capítulo 21, a gente vê o retorno dessas pessoas à pesca. Sempre que acontecia alguma coisa, eles voltavam. Aquela passagem comum em que Jesus olha e fala assim, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eles tinham voltado à pescaria. Aqui em Mateus capítulo 4, verso 20, um compromisso anterior pode explicar a rapidez com que eles seguiram a Jesus. Abra aí Lucas, nós não vamos ler, mas só para você ter a referência do que eu vou falar. Lucas capítulo 5. Entende-se que essa passagem de Lucas capítulo 5, ela se passou antes desse texto de Mateus capítulo 4, verso 20. E aí vem toda aquela cena no Evangelho de Lucas capítulo 5, em que Jesus estava pregando e as pessoas começaram a apertá-lo. E ele viu um barco que tinha acabado de chegar da pescaria. E ele sobe naquele barco e pede para o dono do barco, no caso Pedro, e o seu irmão, Pedro e André. E ele chega e fala assim, afasta um pouquinho para eu poder falar. E ele fala, afasto. E ele olha para eles e fala, vocês são pescadores? Joga a rede aqui. E, teoricamente, eles não estavam em alto mar. Eles estavam, 50 metros da praia. Não era esperado que houvessem peixes, e ali houve aquela pesca maravilhosa, que é o título que tem aqui dentro do texto de Lucas, e aí eles ficam realmente chocados com aquela ação de Cristo. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 4, verso 20, você tem que ter um entendimento que aquele abandono já tem um texto anterior, que é o texto de Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11. Houve uma pesca na noite anterior. Quando a gente medita em Mateus, a gente entende que a reação deles não foi imediata, como nós pensamos, mas ela foi preparada. Não é esperado que as pessoas elas tomem decisões irracionais, que elas tomem decisões assim desesperadas. As coisas do Senhor elas são racionais e é esperado que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então eles foram preparados. Tanto André como Pedro, nesse início de versículo, vem falando sobre essa preparação e realmente ele é chamado e ali, naquele momento, eles aceitam Cristo. Mateus capítulo 4, verso 18, depois dessa breve introdução, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Poderíamos pensar que essa foi a primeira vez que Simão Pedro e seu irmão André encontraram, mas Jesus, como já falamos, já haviam encontrado Jesus Cristo, já haviam ouvido falar dele. André, ele era discípulo de João Batista, então não era uma pessoa que estava alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele ouvia as pregações de João Batista, e ele, quando vê a figura de Cristo, ele vê realmente o cumprimento daquilo que o próprio João Batista estava falando. Quando ele ouve, ele percebe que aquilo que João Batista estava pregando por tanto tempo, e ele estava acompanhando e ouvindo, estava se tomando realidade. O Evangelho de João menciona somente Simão Pedro, e mantém o outro discípulo no anonimato. Por quê? Porque João, quando ele prega dentro do Evangelho dele, ele usa a figura da terceira pessoa, em que ele fala de si mesmo, mas como sendo o discípulo amado, ele, porque ele está narrando toda uma história. O Evangelho de João menciona somente Pedro, mas acreditamos que esse tenha sido o próprio João, o qual tinha a característica de não se chamar pelo nome. Após ouvirem João e André a mensagem de João Batista a respeito de Cristo, eles o deixaram para seguir Jesus. Não tinha como continuar andando com aquele que era só o precursor, sendo aquele que tinha sido anunciado, que tinha sido profetizado, aquele que era esperado por Israel. Ele estava ali diante deles, eles não poderiam continuar seguindo João Batista. Lemos no Evangelho de João que André foi até Simão Pedro e disse: achamos o Messias. Está lá em João capítulo 1, verso 41. Esse André que andava com João Batista, ele já tinha mais intimidade com as coisas do reino, do conhecimento da palavra. E ele encontra Jesus, ele vai lá para Pedro e fala: Pedro, aquele homem que nós ouvimos, aquelas histórias que nós ouvimos, ela está se cumprindo.
E é interessante a gente ver isso, porque na hora que Pedro ouve aquilo, ele responde com um sim. E eu falo para vocês, a gente tem falado, nós estamos vendo a condição do que está se armando no cenário, e as pessoas veem o que está acontecendo, e mesmo assim elas não dão atenção. A gente não sabe o que aconteceu com a maioria das pessoas, mas cadê as pessoas da nossa igreja? Aonde está? Foi dor demais? Dificuldade demais? Será que num dia de arrebatamento, as coisas que são extras, elas vão fazer diferença? Será que você, sabendo que é o último dia da sua vida, você vai se preocupar com aquela coisa que é banal e corriqueira? Isso demonstra como nós somos fiéis ao Evangelho. Como, diferente de Pedro, nós olhamos para os sinais e damos de ombros. Não é comigo. Era para as pessoas estarem ávidas para ouvir. A nossa pregação é uma pregação expositiva. Nós estamos falando sobre o chamado discipular. Cadê as pessoas? Cadê os homens e as mulheres de Deus que postam no Facebook, que mostram imagenzinhas e versículos e um monte de coisa? A gente viu lá na nossa igreja lá. E cadê? Cadê essas pessoas que interagem assim com tanta avidez na rede social, mas na hora de ouvir a palavra, elas ficam em casa? Quanta dificuldade para você entender que a casa do Senhor, o dia do Senhor é o dia do Senhor. Algo que nós falamos há mais de 10 anos e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando nós vemos a situação de Pedro, ele ouve o seu irmão falar, ele corre em direção ao Messias. Em quase todas as aparições de André no Novo Testamento, ele está trazendo alguém a Jesus. Aqui Jesus foi até esses dois irmãos, que haviam estado presentes quando João anunciou como Messias, e dois que evidentemente haviam ouvido falar de Jesus por intermédio dos seus irmãos. André não é nem de perto mencionado tanto quanto Pedro, o qual surge no Novo Testamento como líder dos 12 e o discípulo amado, o discípulo chamado de pedra por Jesus. Apesar de André não ter um evangelho, apesar de André não ser uma pessoa que é citada com frequência, ele foi aquele que alcançou Pedro. Foi lá e falou daquilo que ele estava vendo. Ele primeiro se predispôs. Talvez enquanto Pedro estivesse lá arrumando as coisas dele, ele arrumava a parte dele e ele ia lá para meditar e estudar com o João Batista. Ele não olhava para as coisas como sendo temporais, como sendo eternas. Ele buscava a eternidade, ele buscava, e nós vamos ver, isso aí é tão certo como a água é transparente. Nós vamos ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Enquanto não há perseguição, as pessoas elas acham que a internet é apenas o caminho para poder estar assistindo. Haverá um tempo em que as portas não vão se abrir ou não vão ser permitidas, e as pessoas elas vão chorar, porque elas vão lembrar e falar: eu poderia ter ido à casa do Senhor, mas eu preferi ficar em casa. Preferi abrir uma pipoquinha, entendeu? E assistir o culto pela internet. Gastamos dinheiro com tantas coisas. Despendemos recursos com tantas coisas. E na hora de vir para a casa do Senhor, nós meditamos. Porque não dá, porque por qualquer outro motivo. Esses dois homens, eles foram chamados ao discipulado, enquanto caminhavam em caminhos distintos. E eles impactaram o reino em diversos níveis. Cada um de nós tem uma finalidade para impactar o reino de Deus. Pessoas que eu alcanço, você não alcança. Pessoas que você alcança, eu não alcanço. Enquanto isso, os dias eles vão se passando. As situações elas vão acontecendo. E você continua dando mais importância para o secular do que para o que é eterno e divino. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado por causa do reino. Em um momento em que Roma se levantava contra o cristianismo, César vai lá e mata Tiago. E vê que aquilo ali é agradável àqueles homens. E ele começa a perseguir as pessoas. Dos 4 pessoas mencionadas, 3 foram mortos por lealdade a Jesus. Simão Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer na cruz, como o Senhor havia morrido. Quando a gente olha a figura de André,
a gente vê a figura de André como sendo crucificado numa cruz, que era uma cruz diferente, em vez de uma cruz desse jeito, era em X. E ele falava, eu não sou digno de pegar o evangelho se eu não estiver disposto a morrer na cruz. João não se fala a morte dele, há algumas histórias que falam que jogaram ele em um óleo fervente e ele continuou vivo e não aconteceu nada com ele, no estilo de Daniel lá na fornalha ardente. Daniel não, lá na figura de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha ardente, e também de Daniel na cova dos leões, ele saiu ileso. Nós vemos homens e mulheres de Deus sofrendo por conta do evangelho. Ele, Paulo, ele, João, escreveu o seu evangelho, escreveu as epístolas de João 1, 2 e 3, Apocalipse, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Apesar de ele não ter sido martirizado, ele vivia numa região em que não havia muita água, não havia nenhum tipo de conforto, e eles sofriam e padeciam. E aí Jesus, ele fala, o texto de Mateus fala que Jesus estava caminhando no mar da Galileia. Esse termo mar, ele pode ser chamado mar, pode ser chamado lago, não há nenhum problema. Era uma região muito grande, era muito próspera dentro da condição de pesca. Era um lago que tinha aproximadamente 20 quilômetros por 13 de largura, então não era pequeno. Era uma distância bem considerável. Daqui até metade do caminho para o ocidental era um lago grande. E as cidades que estavam à sua volta, elas eram prósperas e elas eram pesqueiras. Uma cidade que é muito citada dentro dos evangelhos é a cidade de Betsaida, que também era na margem do lago ou do mar da Galileia, e era chamado Betsaida, quer dizer, a cidade do peixe. Simão e seu irmão André foram até Betsaida. Depois eles passaram a viver com Jesus na região de Cafarnaum, que era a região mais onde Jesus Cristo usava mais como uma base para ele poder sair para as suas meditações. Simão, que era chamado Pedro, não é dito por Mateus por que chamaram ele de Pedro. Mas era um nome comum em que eles utilizavam. E o tipo de rede que eles jogavam é aquela rede circular, como se fosse uma tarrafa. Não era uma rede daquelas de arrasto, mas aquelas de jogar. Mateus capítulo 4, versos 19 a 20 diz: E disse-lhes, vinde após mim, a Pedro e para André. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Depois de todo aquele processo de crescimento, todo aquele processo de maturação, todo aquele processo de convencimento do Espírito Santo, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles já acompanhavam alguns ensinos de Jesus, mas naquele momento eles estavam sendo chamados para um discipulado em tempo integral. Isso não necessariamente tem a ver com o pastorado. Não tem a ver com a minha ação ou a sua ação, tem a ver com você realmente se comprometer a algo mais. Eu vejo muitos de vocês tendo esse desejo. Agora eu quero servir, agora eu quero fazer, agora eu vou mudar. Mas a gente não vê realmente uma decisão real, uma decisão que realmente mostre, não para mim, mas mostre para si mesmo que há um desejo de mudança no coração. Mídias sociais, elas existem, são uma forma da gente estar utilizando. Mas o que nós temos feito na realidade, no tete-a-tete, no presencial? Eu sou servo de Deus, mas eu falo do Evangelho para alguém? Eu sou servo de Deus, mas eu amo o próximo como a mim mesmo e trago um alimento para abençoar o pessoal da favela? Eu vou fazer um evangelismo? Não tenho visto nem ouvido mais o ministério de evangelista, não tenho visto mais nem a Menisa nem o Nicolas falar mais sobre nada. Será que a gente realmente alcançou todas as pessoas? Será que o que nós estamos fazendo ele é suficiente? Todas essas coisas são demonstrações aonde está o nosso coração. Eu tenho buscado fazer o meu ministério. Esse fim de semana, estive lá no Maranhão com aproximadamente 65 pessoas e nós estávamos lá e eu fiquei espantado porque aquelas pessoas, mesmo no sábado, elas estavam lá presentes, ouvindo, estavam lá querendo aprender. Chamei eles a atenção para que eles possam realmente criar um trabalho verdadeiro. Mas será que o nosso ministério ele se resume à igreja? E a pessoa que não vem à igreja, não tem ministério, não faz nada? É exatamente a condição que Jesus Cristo está falando com esses homens aqui. Ele está buscando homens no discipulado em tempo integral.
que possam separar dentro das suas vidas mais tempo para Jesus Cristo. 13 vezes no Evangelho de Mateus vemos Jesus dizer às pessoas: segue-me. Isso significava colocar-se em submissão à autoridade de Cristo e viver obediência a Ele como mestre. Obediência em relação à sua palavra. Na obediência a Ele, não tem a pessoa falar que não veio por causa disso ou daquilo. A obediência, ela não é uma coisa que você pode fazer quando você quer. Você não faz, não pratica a obediência quando te deseja, quando está no teu coração de você fazer. A obediência, ela não tem a ver com você estar cansado ou não estar cansado, tem a ver com você fazer e cumprir, ou você é obediente ou você é rebelde. Não tem dois caminhos. Ou você é ou você não é. A obediência a Cristo tem a ver com você fazer aquilo, independente. Eu vejo os relatos do Moisés lá, falando do exército que ele praticou, e eu fico imaginando ele lá no exército, e o sargento falando assim: olha, faça tal coisa. Ele fala assim: eu estou com sono, eu não consigo enxergar isso. Mas na nossa vida, aqui a gente faz isso. A gente não olha. Que nós temos, como nós temos dado de importância ao chamado do Senhor? Será que se nós tivéssemos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seria o conveniente para você? Nós temos um domingo por semana. Um domingo por semana. Algumas pessoas vêm uma vez por mês. E não vêm aqui na casa do Senhor. Mas qualquer outra coisa é possível. Qualquer outra coisa me atrai. Vamos fazer um churrasco lá, porque é o aniversário de fulano. Vamos lá. Mas quando se fala em relação às coisas do Senhor, parece que tudo é dificultoso. E a gente tem que ficar falando. A gente não consegue avançar, porque parece que está falando com crianças. Pessoas que já deveriam ser maduras, são crianças. Você deve considerar o mestre da sua vida. Você deve estar disposto a segui-lo aonde quer que ele o conduza. E deve estar disposto a confiar nele com a sua vida. Finalmente, finalizamos, pelo menos no primeiro semestre, as datas comemorativas. E a confiança em Deus, ela passa também por essas datas. Vale a pena? Essa prosperidade? Eu vi lá o Alice postando lá, cuidado com a prosperidade, que era alguma coisa do tipo amor a Deus e ao dinheiro. Mas cadê a prática disso? Cadê a prática? Quando eu olho a cesta que não está vazia, mas poderia estar mais cheia, aonde está essa prosperidade? Já comentei com vocês que eu me envergonhei algumas semanas atrás, quando eu deixei de ajudar uma moça, que eu vi que ela estava com necessidade, eu simplesmente dei R$5, e eu nem falei para a Luli, mas ontem eu estava lá e passou um homem lá, e ele olhou para o cara lá da lanchonete e falou assim: eu posso pegar esses restos de pães aqui para comer? E tinha um resto de Coca-Cola no copo, ele colocou numa garrafa. E eu me senti incomodado, eu falei: daqui não passa. Fui lá, peguei ele e falei: você já lanchou hoje? Ele falou: não, vem cá que eu vou pagar o lanche para você. São atitudes como essa que é esperado que você faça. Não para você vir falar. E eu falo para que você entenda que eu não estou falando porque eu não faço. Eu faço aquilo que eu estou falando. E eu falo para você seguir esse caminho. Você deve considerar o mestre da sua vida e deve estar disposto a segui-lo. Ou você vai segui-lo apenas quando ele estiver num ambiente com ar-condicionado, e se ele estiver no sol, e se ele estiver na chuva. O grego tem diversas expressões para a palavra siga-me, mas todas elas pressupõem o ato físico de acompanhar ou ir atrás durante o ministério de Jesus. Seus seguidores não eram apenas ouvintes. Eles, na verdade, seguiam seu mestre em todos os lugares. E tornavam-se, por assim dizer, como seu mestre, estagiários. Você treina para você se parecer cada vez mais como o seu mestre. E aí ele chama aqueles homens e fala: eu vou fazer de você pescadores de homens. Jeremias 16:16, ele vem trazendo esse contexto. Abre, por gentileza. Jeremias capítulo 16, verso 16, diz assim:
Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Esse texto de Jeremias 16 fala sobre Deus enviando pescadores a fim de reunir as pessoas no exílio. Aqui Jesus ele fala a mesma coisa, porque as pessoas elas não estavam no exílio físico, mas elas estavam no exílio espiritual. O início do reinado messiânico. Naquele momento, Deus dava uma ordenança para uma grande comissão do povo de Israel sendo recolhido. Para mim e para você, no final do Evangelho de Mateus, vai aparecer a grande comissão em que nós somos chamados, se somos realmente filhos, a pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os seguidores de Jesus, na verdade, têm de buscar homens e não o que é secular. Se você busca apenas o que é secular, se você é uma pessoa que, dentro das suas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, você usa mais o seu tempo na busca do secular, você não é espiritual. Se você não tem um tempo com o Senhor, você não é espiritual. Você pode até ter uma maquiagem, você pode até ter uma roupagem, você pode até ter uma forma de falar de cristão, mas os seus atos, eles não atestam aquilo que você diz que você é. Os seguidores de Jesus têm de buscar homens e não o que é secular. Naquela época, as pessoas não brincavam de ser cristãos, porque ser cristão era uma coisa que tinha a ver com morte. Ser cristão tinha a ver com você poder perder a sua própria vida. E quando as pessoas entravam nesse caminho, não era um caminho simplesmente para estar com uma correntinha, com uma cruz no peito, ou mandando versículo de um lado para outro, não. Eram pessoas que, se eram vistas, elas eram vistas como pessoas fiéis realmente ao Evangelho. Não era um sacrifício para eles abandonar os negócios e se dedicar a outra vocação, porque eles entendiam o chamado do Evangelho. Eles entendiam o que estava sendo falado. Enquanto você não entender o que é o Evangelho, você ainda vai estar achando todo tipo de desculpa para você não vir à casa do Senhor. E ficar aí atrás do outro lado da tela, em vez de você estar aqui conosco. Você acha que o Evangelho, sendo pregado, ele vai ser pregado somente através do celular? A presença real de seres humanos dentro da igreja é o que determina a igreja. A pessoa que fica só fora, achando todo tipo de coisa, ela não professa o cristianismo verdadeiro. O autor de Hebreus fala, as pessoas pararam de se congregar porque era mais cômodo. Será que é necessário que a gente elimine o online para que as pessoas entendam que elas têm que vir à casa do Senhor? Se essa for a direção de Deus, assim será feito. Não faço ainda porque eu vejo que abençoa ainda algumas pessoas. Mas será que será necessário a gente ter um corte de alguma coisa? Será que Deus ele vai ter que agir na sua vida para que você possa entender o que é o Evangelho? Aqueles homens não tinham nenhuma dificuldade em abandonar o trabalho da vida deles para servir a Jesus. Porque eles entendiam que eles tinham encontrado algo muito mais maravilhoso. Por isso, quando Jesus chama, eles largaram as redes imediatamente e o seguiram. Marcos 4, 21 e 22 diz, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Da mesma maneira. Mas como que funciona assim, pastor Paulo? Eles tinham, e a pescaria? E o alimento? E o trabalho? E a provisão? Alguns deles eram casados. E aí? E os filhos? Se Deus ele dá um comando, e eu sou uma prova viva disso. Rosângela e Luísa, eles podem atestar sobre isso. Nós deixamos o nosso trabalho secular lá para vir servir ao Senhor aqui. Você tem a comodidade no momento de servir ao Senhor, tendo o seu negócio. Mas se Deus ele te chamasse
para você, feche a sua loja e vem. Será que você seguiria ele? Ou você falaria como alguns jovens dentro do evangelho falam assim, não, Senhor, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo outro, deixa primeiro passar o dia dos namorados, deixa primeiro passar o dia das mães, deixa primeiro eu juntar pelo menos uns 50 alunos aqui na manhã, deixa, aí depois eu vou fazer. Qual seria a sua resposta? Esse segundo par de irmãos estava preparando as suas redes. Nós vemos isso no verso 21. O que nos dá a entender que eles estavam se preparando para sair novamente. Eles estavam reparando as redes, a rede ficou presa num lugar, rasgou um pedaço, os peixes poderiam fugir. E eles estavam reparando as redes para eles poderem sair novamente para a pescaria. Paulo ele usa o mesmo termo, preparando, com o sentido de aperfeiçoar a igreja. Essa preparação das redes é a minha preparação e a sua preparação. Se vocês estiverem em preparação, amém, continue se preparando. Mas não fique numa preparação eterna. Não fique para sempre nessa preparação, porque uma hora você tem que sair para pescar. Paulo usa esse mesmo termo e ele usa para aperfeiçoar a igreja, se referindo ao ministério pastoral, seja ele de ofício, seja ele de dom. Você pode ser um pastor de ofício como eu sou. Eu sou um pastor de dom e sou de ofício. Recebi tanto a comissão do dom como do ofício. Eu vejo a minha esposa como sendo uma pastora de dom, mas não de ofício, porque nós não cremos no pastorado feminino. Você tem esse chamado ou de dom ou de ofício. Porque a pregação do evangelho, a grande comissão, o ato de você falar do amor de Deus, você proclamar realmente o evangelho, é um dom pastoral. Mas você vai continuar se preparando por quanto tempo? Você vai continuar preparando essas redes por quanto tempo? Por quanto tempo você ainda vai ouvir a mesma história e vai dar sempre a mesma resposta? Eu não vim por causa disso, eu não vim por causa daquilo, eu não vim por causa do outro. Será que quando Jesus Cristo voltar e Ele buscar a sua igreja, você vai estar entre os que vão subir ou os que estão preparando ainda? Os que estão ainda só ali esperando, porque estão cansados, porque estão com isso, porque estão com aquilo ou aquilo outro. O barco que eles estavam era um barco grande, não era um barco pequeno. Quando nós pensamos no barco, a gente vê as ilustrações, por exemplo, naquele contexto da tempestade, em que Jesus está dormindo, a gente imagina que é um barquinho daqueles pequenininhos, todo mundo amontoado no negativo. Quando a gente vê o texto de Marcos 1:20, não vamos abrir, ele vem falando de que quando os discípulos eles foram chamados, eles deixaram o seu pai Zebedeu e os seus empregados. Ou seja, era um barco que deveria ter no mínimo 2 níveis, 2 andares, em que havia realmente um porãozinho lá. Então não era um barco pequeno. Embora eles não fossem escribas nem rabis treinados, eles não eram analfabetos. Aqueles homens que eram pescadores, eles tinham entendimento. André reconhece Jesus. João tem o contato com João Batista, João Evangelista, ou João Apóstolo. Na verdade, o protesto de Mateus, em Mateus 19:27, abre Mateus 19:27. Será que esses homens eles não tinham nada para fazer? Será que esses homens, eles eram homens que viviam apenas na pescaria? E eram pobres, viviam debaixo da ponte? Em Mateus capítulo 19:27, mostra que não é bem assim. Pedro fala assim, diante do que Cristo está falando. Eis que nós deixamos e seguimos, deixamos tudo. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Apóstolo Pedro ele está dizendo, eu deixei tudo. Eu deixei casa, eu deixei o meu trabalho, eu deixei a minha tranquilidade, e eu comecei a seguir o Senhor. O que será de mim? Esse texto ele vem mostrando claramente que aqueles homens, além de não serem iletrados, não serem analfabetos, eles tinham posses. Quando a gente olha para a figura de Cristo, parece que Cristo ele era um miserável. Ele não era um miserável. Ele era carpinteiro. Naquela época, um carpinteiro era uma profissão como de engenheiro hoje. Quando a gente olha para João Batista ele era um filho de sacerdote.
Era uma profissão honrada, em que se ele quisesse, ele ficava sem fazer nada, entre aspas, até o fim da vida. Ele assumia com 30 anos de idade. Quando fosse lá para os 60 anos, mais ou menos, ele pararia o trabalho, mas mesmo assim ele ia ser provido, ele ia ser guardado, ele ia ser chamado. O que você está esperando? O que você está esperando? Jesus, ele continua dizendo, vem. E você diz, eu estou cansado, eu tenho o evento, eu tenho a luta, eu tenho a tosse, eu estou cansado porque eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado por causa disso, eu não vou porque é longe e eu gasto isso de Uber, eu não vou isso. E aí a gente começa a criar um monte de desculpas, como se a gente fosse querer convencer a nós mesmos que aquilo é verdade, que aquilo realmente é uma justificativa real e tangível para nós não estarmos na casa do Senhor, mas isso não vale nem para Deus e nem para você. Novamente eu falo para vocês que estão aqui, novamente eu falo para as pessoas que estão na internet, Jesus está voltando. Amém. E não adianta você falar amém e não mudar. Porque se você falar amém e continuar trilhando os mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas, pensando os mesmos pensamentos, esse amém será apenas uma forma de Deus colocar na sua presença como uma acusação no dia do juízo. Porque quando você fala amém, você fala, eu entendi, eu sei que isso é verdade e eu vou procurar mudar. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos. Mateus 19, 27 sugere que muitos deles, ou todos eles, abriram mão de muita coisa para seguir a Jesus. Jesus, nesse caso, tomou iniciativa e chamou Tiago e João, e o chamado foi obedecido imediatamente. E aí eu falei para a Rosângela, quando eu estava vindo para cá, que eu vi na internet uma coisa que eu vou reproduzir. No meio da luta e dificuldade, aquela pessoa falou essas 3 situações e eu achei muito interessante. Quando você estiver em luta e dificuldade, você se lembre que a uva, quando amassada, ela vira vinho. Quando a azeitona ela é amassada, ela vira óleo ou azeite. Quando a flor ela é amassada, que inclusive eu não estou vendo flor aqui no nosso altar, não é para mim não, gente. Para mim não faz questão nenhuma, para mim não muda nada, ter flor ou não ter flor. Mas é o entendimento que eu fico querendo ter de pessoas que trabalham com flores e que não lembram de trazer uma flor para a casa do Senhor. A flor, quando é amassada, ela vira perfume. E você, quando você é amassado, quando você recebe uma palavra de exortação como essa, você vai ser perfume, você vai ser azeite, você vai ser, qual é o outro? Vinho, ou você vai ser um vinho amargo, ou vai ser aquele azeite, aquele óleo de soja bem dos vagabundo, ou perfume que não fixa em nada. São opções que você tem nessa noite, com esse texto que nós meditamos do Evangelho de Mateus. Espero que o amém do Felipe possa ecoar no ouvido de vocês e que não só ele, mas que todos vocês possam ter uma mudança e transformação real nas suas vidas. Amém. Oro, abençoo e entrego nas mãos do Senhor a vida de cada um, em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.